vida através da palavra. E nós vemos aqui quando a Bíblia está dizendo, aleluia, em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós vemos aqui a Bíblia trazer algo muito interessante, porque restauração, aleluia, é o mesmo que trazer de novo aquilo que foi destruído ou abandonado. E o Senhor colocou um tema no meu coração diante desta palavra, e o tema é restaurando o templo. Tem templo de Deus aqui? Tem? Nós vamos ver, aleluia, Jesus, que Salomão, ele vai construir no segundo dia, no segundo ano, aleluia, agora no segundo dia, no segundo mês, no quarto ano do seu reinado, um templo. Salomão, ele vai construir esse templo, e junto com esse templo, junto com essa construção, ele vai colocar ali 1000 homens para essa construção, colocando nela ouro, prata, tudo que
verdadeiro e sincero para comigo. Então tu vai escrever algo nessa tábua e vai colocar em destaque, porque, aleluia, toda vez que essa pessoa sincera ler isso, ela vai permanecer forte. O que vou escrever na tábua, Senhor? Tu vai escrever na tábua, Abacuque, que o justo viverá pela fé. Tu vai colocar em destaque, Abacuque, porque quando o justo lê isso, ele viverá pela fé. O Senhor levantara também, aleluia, o profeta Jeremias para falar com o povo sobre os 70 anos de cativeiro, mas o povo não quer saber. O povo não está nem aí. O povo, aleluia, está disperso. O povo está vivendo de qualquer maneira, mesmo diante dos profetas, aleluia, Jesus falando para eles o que iria acontecer se eles não mudassem. O povo está vivendo de qualquer forma. Então, aleluia, Jesus, nós vamos ver que diante daquele reinado, diante daquele povo, o rei Josias, ele morre na guerra contra Faraó Neco, rei do Egito. Depois Jeoacás assume, depois Joaquim. Eles estavam sendo dominados pelo Egito. Vem Nabucodonosor, derrota o Egito e toma Jerusalém. E agora vai começar a se cumprir o que Jeremias profetizou. Agora vai começar a acontecer o que o Senhor falou para, aleluia, Abacuque. Agora começa as deportações para a Babilônia. Babilônia, lugar de sofrimento. Babilônia, cativeiro. O povo não quis ouvir, o povo não quis obedecer, o povo não quis mudar a atitude, mudar de vida. Então agora o Senhor vai permitir, aleluia, Jesus, que aconteça isso. Nabucodonosor então começa a deportar as pessoas para a Babilônia, e na primeira deportação é levado, aleluia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas nós vimos quando o Senhor falara com Abacuque que o justo viveria pela fé, e nós vamos ver quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego vai chegar lá na Babilônia, e havia várias mesas colocadas com alimento. Todos esses alimentos foram apresentados a outros deuses. Eles vão olhar para o alimento e dizer: nós não vamos comer desse alimento que está sobre esta mesa. Mas por que vocês não vão comer? Porque foi apresentado a outros deuses, e nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos comer desse alimento. Nós não vamos contaminar a nossa vida. Eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não fazia parte deles. Não importa o meio que você está, não importa se você está no mundo, mas você não pode fazer parte do mundo, porque você não é desse mundo. Não é porque você trabalha num local, aleluia, onde todo mundo apronta, onde todo mundo faz coisa errada, que você deve fazer. Não, você tem que ser a diferença. Você precisa ser luz por onde você passar. Você precisa transmitir Cristo através da tua vida por onde você passar. Aleluia. Eles estão na Babilônia, estão rodeados por pessoas da Babilônia, mas havia dentro deles, aleluia, uma fidelidade para com Deus que eles serviam. Deus está dizendo: o meio que você está vivendo não pode tirar a fidelidade do que tem dentro do teu coração para com Deus. A situação que você está vivendo não pode mudar o teu caráter. O meio que você está vivendo não pode mudar, aleluia, fazer você esquecer as experiências que você teve com Deus. O meio onde você tem vivido, aleluia, por algum motivo você precisa passar a viver, aleluia, não pode
porque o justo ele vive pela fé. Fica tranquilo, porque o justo é sustentado por Deus, pela fé. Fica tranquilo, porque o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Peraí, se vocês não vão comer do alimento que está aqui, o que vocês vão comer? Nós vamos comer legumes e água. Apenas isso. Mas desse jeito vocês não vão conseguir sobreviver. Nos dê apenas legumes e água. Irmão, o que é isso? Isso é fé. Isso é fé. Eles estão, aleluia, vivendo pela fé, acreditando que o Senhor faria algo para eles futuramente, mas eles não podiam abandonar Jesus naquele momento difícil. Talvez eu estou falando com muitas pessoas que por algum momento difícil você desistiu de Jesus. Por algum momento difícil você, aleluia, Jesus decidiu se afastar. Por algum momento difícil, quantas pessoas depois que veio essa pandemia se afastaram da presença de Deus? Quantas pessoas, aleluia, desistiram do teu chamado, desistiram do teu ministério? Por quê? Porque veio um momento difícil. Mas o Senhor diz: se você, mesmo no momento difícil, mantenha a sua fé firme em prática, tenha certeza que no momento difícil eu vou cuidar de você, vou cuidar da tua casa, vou cuidar da tua família. Eu não te deixarei só. Arrasco de combate mais forte, porque eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Aleluia. Então nós vamos fazer uma experiência com vocês. Aqui estão alguns jovens nossos e botei vocês, então durante 10 dias eles vão comer do alimento que está na mesa, e vocês vão comer legumes e água. E após 10 dias nós vamos ver como que vai ficar a situação. Após 10 dias nós vamos avaliar vocês de novo, para ver como é que está a saúde, para ver como é que está a temperatura, para ver como é que está a pressão. Nós vamos avaliar vocês, tudo bem? Aceita o desafio? Aceitamos o desafio. Quem vive pela fé aceita desafios, porque sabe que a fé vai sustentar. Aleluia. É fácil, irmã Grazi? Não é. Você acha que era fácil para eles olhar para a mesa farta? Oh, bebê, tomar a mão da caia e pegar legumes e um copo de água e tomar, irmãos? Não era fácil, não. Mas eles querem ficar firmes diante da fidelidade para com Deus. Deus está te dizendo: não importa as dificuldades, mantenha-se firme, porque você verá o resultado da minha parte para a tua vida. Aleluia! Passados 10 dias, eles vão avaliar aqueles jovens. E quando vão olhar para aqueles jovens, vão observar algo. Eles eram muito mais fortes que os outros. Eles eram diferenciados dos outros. O semblante deles estava, aleluia, intacto, estavam firmes, estavam fortes, e os outros estavam até um pouco desanimados. Irmão, o que você quer dizer com isso? Deus honrou eles diante da fé que eles tiveram. Irmão, não está fácil, não é fácil para mim. Deus está dizendo: mantenha-se firme a sua fé, porque tem honra chegando para a tua vida. Tu percebe essa palavra? Tem honra chegando para você. Não perca a fé, porque Deus vai te honrar diante de muitos. A palavra está se cumprindo. O justo vai ver pela fé. Pronto, eles são justos, estão vendo pela fé. O Senhor está honrando eles, porque não mereciam estar lá, mas por causa do povo rebelde eles estavam lá. Nós vamos entender que agora Nabucodonosor vai fazer a segunda deportação, vai levar mais uma leva de pessoas para a Babilônia, porque não tinha como levar todo mundo de uma vez. Mas essa segunda deportação ele vai fazer 8 anos depois da primeira. E na segunda deportação vai mais um que também
Ezequiel é levado para a Babilônia, na segunda deportação com mais outras pessoas. Só que agora, aleluia, o povo que já estava lá está começando a ficar meio, aleluia, arrependido. Já se passaram 8 anos para aqueles que já estavam lá, 8 anos de sofrimento, 8 anos de tristeza, 8 anos vivendo uma vida, aleluia, terrível. E Ezequiel vai chegar lá na Babilônia e o Senhor vai levar Ezequiel uma visão de um vale de ossos secos. Ai, Ezequiel, ele leva Ezequiel ao vale e pergunta para ele: Ezequiel, pode esses ossos reviver, Ezequiel? Ezequiel, pode esses ossos ter vida? Ezequiel, ele vai olhar para o todo, aleluia, para o Senhor Todo-Poderoso, porque está falando com ele. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Está dizendo: é tu que faz, é tu que manda, é tu que sabes o que pode acontecer, Senhor. Por que nós entendemos nessa palavra que Ezequiel também era um dos justos? Por quê? Porque ele está entendendo a dependência de Deus. Ele está vivendo pela fé, ele está naquela visão, ele está entendendo: eu posso ser profeta, mas eu entendo que tu sabes, Senhor. Quando você, aleluia, Jesus, reconhece a dependência de Deus, mesmo em momentos difíceis, você entende que é Ele que faz, que é Ele que manda, que é Ele que muda, que é Ele que opera. Quando você coloca na mão dele que Ele é e você é só dependente, você vê o trabalhar de Deus na tua vida. Você vê o trabalhar de Deus na sua trajetória. Você vê o trabalhar de Deus na sua caminhada. Ezequiel poderia muito bem antes começar profetizando: eu sou profeta, eu vou profetizar. Não. O profeta que é profeta de Deus, ele entende que ele não faz nada. Ele entende que quem manda é Ele, que quem opera é Ele. E ele vai dizer: tu sabes. E quando ele diz: tu sabes, eu sou dependente de ti, o Senhor vai dizer: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, profetiza. Ou seja, se Ezequiel profetizasse antes, nada ia acontecer. Mas agora, Ezequiel, tu pode profetizar, porque eu estou autorizando você a profetizar. Agora, Ezequiel, abre a porta e profetiza, porque você vai ver o operar. Ezequiel. Aleluia! Oh, meu Deus do céu, o Senhor está dizendo para pessoas aqui: você quer ver Deus operando através da tua vida e em tua vida? Seja dependente dEle. Porque quando você é dependente total de Deus, Ele vai te dar autoridade para coisas grandes acontecerem. Aquilo não era só para Ezequiel, não era só algo para mudar a vida dele, não, para, aleluia, Jesus, para impressionar ele, não, mas era algo que o Senhor estava fazendo através da vida dele. Escute uma coisa: Deus, Ele não quer só levantar você, Deus, Ele não quer só honrar você, Deus, Ele não quer só surpreender você. Ai, mas Deus, Ele quer usar você, Deus, Ele quer surpreender alguém através de você. Deus, Ele não tem bênção só para você, mas Deus quer te abençoar para abençoar mais um, Deus quer te honrar para honrar mais um, Deus quer te levantar para levantar mais alguém através de você. Oh, meu Deus do céu, isso é muito forte, irmão.